Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, é com grande alegria que eu os recebo agora para a lição de número 9 de nosso manual de estudos a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Indo à lição de número 9, nós temos aqui um esboço proposto para esse estudo, começando com Paulo preso em Cesareia, a acusação e a defesa do apóstolo Paulo perante Félix e Festo. Depois disso, Festo expõe a Agripa o caso de Paulo e o último ponto do nosso esboço é Paulo sendo interrompido por Festo. Os objetivos dessa lição: mencionar a presença de quem Paulo foi levado preso em Cesareia, citar as 3 acusações feitas por Tértulo contra Paulo perante Félix, explicar a razão que levou Félix a manter Paulo em condição de liberdade parcial enquanto este permaneceu em Cesareia e relatar sobre o argumento do discurso de Paulo diante de Agripa e da irmã deste chamada Berenice. Descrever o que Festo considerou como sendo a causa daquilo que ele chamou de delírio da parte do apóstolo Paulo. Essa nossa lição, bem como a lição de número 10, apresenta-nos uma descrição acompanhando a sequência que também Lucas utilizou-se para contar os fatos dos últimos eventos que conduziram o apóstolo Paulo a estar na cidade de Roma na condição de prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos nos recordar que nós temos acompanhado o apóstolo Paulo e que essa parte final do livro dos Atos dos Apóstolos já foi sugerida, deveria ser chamada didaticamente de os Atos do apóstolo Paulo, porque ele é o personagem importante ou principal dessa seção do livro dos Atos, enquanto que na seção inicial, concentrada em Jerusalém, o personagem principal é Pedro. Vamos nos lembrar também, porque é bastante importante isso, que Lucas está fazendo uma descrição dos eventos ocorridos e que devem ser tomados por nós como aqueles que foram os primeiros do cristianismo. E nestes eventos não há qualquer menção, insinuação por parte de Lucas de que Roma haja sido visitada por Pedro. Tanto é assim que Pedro é deixado para trás nessa narrativa, ainda dentro daquele contexto da Terra Santa, da geografia da Terra Santa, e embora a tradição católica o transporte para Roma, quem vai a Roma não é Pedro, mas Paulo. Pedro nunca esteve em Roma, portanto não há qualquer justificativa que possibilite afirmá-lo como sendo o primeiro papa da igreja. Isso é uma forma teológica forçada, uma tradição forçada para tentar justificar a primazia do pontificado do bispado romano sobre os demais bispados da igreja e assim emprestar ao bispo de Roma uma autoridade espiritual sobre os demais que ele certamente não tem. Aqui temos Paulo preso em Cesareia. A presença de Paulo perante o Sinédrio para ser julgado não trouxe qualquer resultado satisfatório. Diante das palavras do apóstolo a respeito da ressurreição, surgiu muita confusão entre os 2 grupos que estavam presentes ali, os saduceus e os fariseus. Nós devemos nos lembrar, este é um momento importante para recordar, que Paulo era fariseu e havia uma distinção teológica bastante aprofundada entre os fariseus, grupo ao qual Paulo pertenceu por boa parte de sua vida, e aos saduceus. A distinção estava no fato de que os fariseus acreditavam na ressurreição, acreditavam nos espíritos, acreditavam nas implicações após a morte, acreditavam em anjos, ao passo que os saduceus, veja que coisa interessante, sequer
em anjos acreditavam. Mas isso bem se explica pelo fato de que, nós já tratamos e precisamos agora relembrar, os saduceus estavam bastante associados às tradições helenistas e, nesse contexto, eles eram, aliás, acusados por muitos de tentar helenizar, isto é, dar tons gregos à fé judaica. Por outro lado, os fariseus recusavam-se veementemente a aceitar essa postura e mantinham a crença correta tanto na ressurreição dos mortos quanto na existência dos anjos, o que, aliás, na história de Israel tem um papel fundamental e muito importante. Nesse ponto, portanto, não nos é difícil de bem classificar os saduceus como os liberais teológicos daquela época, que correspondem aos liberais teológicos de agora, que de igual modo também desacreditam de tudo aquilo que é místico, espiritual e transcendente dentro das Sagradas Escrituras. Mas o apóstolo Paulo, de maneira bastante hábil, coloca-se ali como fariseu, e naquela sua fala, identificando-se como fariseu, acaba provocando uma divisão entre os seus acusadores, fazendo com que os fariseus, aliás, tomem partido de Paulo contra os saduceus. Apóstolo Paulo realmente, além de ser um homem muito inteligente, era um homem muito sábio. Assim começa então a jornada de Paulo até Roma. Sempre fizera parte dos planos do apóstolo Paulo visitar Roma, mas agora é que ele poderia seguir para lá, só que na condição de prisioneiro. E como nós já dissemos anteriormente, esta viagem de Paulo a Roma também é considerada uma viagem missionária. Em alguns estudos aparece mesmo como sendo relatada como quarta viagem missionária de Paulo, mas para fins didáticos é melhor manter o arranjo a que estamos todos já bastante bem habituados, que Paulo fez 3 viagens missionárias e uma quarta viagem a Roma, embora na qual ele tenha evangelizado, ele tenha feito como prisioneiro, porque era o que ele estava sendo mesmo, prisioneiro, mas por Cristo ou por amor a Cristo. Nós temos aqui uma descrição bastante detalhada, sempre amparada no relato que Lucas, de maneira muito precisa e inspirada, fez no texto do livro dos Atos dos Apóstolos, sobre a proteção que foi estendida ao apóstolo Paulo por Cláudio Lísias, que era o comandante da unidade militar. E para nós é bastante interessante observar que, a partir do testemunho feito de que Paulo estava prestes a ser assassinado por homens que juraram não comerem nem beberem até matar o apóstolo Paulo, então Cláudio Lísias, sabendo disso, sendo avisado por um sobrinho de Paulo, organiza a retirada de Paulo em segurança de onde eles estavam, levando Paulo para que ele fosse conduzido a Cesareia até Félix, o governador. E isso aconteceu ali por volta das 9 horas da noite daquele dia em que muita confusão se deu. E observe bem qual era o tamanho da escolta a que Paulo teve direito. 70 homens a cavalo, 200 soldados de infantaria a pé, 200 lanceiros, e estes todos estavam sendo colocados à disposição da proteção pessoal do apóstolo Paulo. Todo esse aparato a que o apóstolo Paulo teve direito como sua proteção, é porque era ele um cidadão romano e os romanos não lhe permitiriam ser machucado, sobretudo injustamente, como seria o caso, por parte dos judeus, por causa das suas acusações contra Paulo. E aí nós temos aqui um relato muito interessante, e isso faz parte da mostra da fidelidade historiográfica cometida por Lucas, como Lucas foi cuidadoso, como ele foi seletivo com as fontes, como é confiável o seu relato, porque ele reproduz aqui a carta de Cláudio Lísias ao governador Félix, o que é muito característico dos documentos históricos a que todos nós que temos atenção e cuidado pela história de um modo geral, estamos habituados a ver nos livros, nos relatos, nos materiais de pesquisa.
Bom, chegamos aí a um ponto bastante interessante, que é o instante em que Paulo é acusado e também ele é defendido, e ele é quem faz a sua própria defesa. As acusações contra Paulo eram de natureza política e religiosa. O apóstolo era, segundo o conceito dos judeus, uma peste, e quem assim o chama é Tértulo. Tértulo era uma espécie de promotor, um acusador, um advogado de acusação, e ele foi até Cesareia para apresentar uma acusação contra Paulo. Existe algum tipo de discussão se ele era judeu ou se ele era romano contratado pelos judeus. De qualquer forma, ele aparece aqui como um advogado de acusação contra os judeus. O seu discurso começa muito imponente, aliás, o nosso manual bem registra isso, mas logo ele é esvaziado porque Tértulo não tinha do que acusar o apóstolo Paulo. E toda a pompa das primeiras frases do discurso perde-se logo e esvazia-se, porque não havia o que esse discurso oferecer contra o apóstolo Paulo. Em continuidade, temos a defesa do apóstolo Paulo, e Paulo refutou categoricamente a falsa acusação de Tértulo, dizendo exatamente o que foi que ele trouxera a Jerusalém, que foi a oferta dada aos cristãos que estavam ali sofrendo, insistindo que a controvérsia entre ele e os seus opositores concentrava-se na questão da ressurreição, e que não era uma ideia inventada por ele, sendo inclusive esperada e aguardada por muitos judeus. Então o apóstolo Paulo insiste aqui em sua defesa corajosa daquilo que é para nós muito importante, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre algo que já falei na primeira e na segunda aulas que tivemos, a respeito de como o livro dos Atos dos Apóstolos representa um documento com validade histórica e confiável, além, claro, do seu caráter inspirado e que o coloca acima de qualquer outro tipo de literatura que possa existir, porque ele é canônico, foi escrito como parte das Sagradas Escrituras. E nesse sentido, o livro dos Atos dos Apóstolos é uma das provas mais contundentes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não por isso, aliás, é um livro atualmente submetido a muitas críticas. Eu sei que todos os meus amados irmãos devem ter escutado falar já sobre uma tendência de interpretação narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. Ora, muito cuidado com esse tipo de hermenêutica, porque ela é contrária à forma de interpretação bíblica que nós chamamos de método canônico de interpretação bíblica, ou a interpretação bíblica orientada a contextos. Ambas as coisas são a mesma, ambos os nomes são para a mesma coisa. E essa interpretação bíblica dita de narrativas é extremamente perigosa, porque ela tenta valer-se do entendimento da história para interpretar a Bíblia. E isto, a princípio, parece uma frase bastante agradável. Ora, é alguém recorrendo ao contexto histórico para entender o que está sendo dito nas Sagradas Escrituras. Porém, meus amados irmãos, todas as vezes que nós nos deparamos com isso, estamos diante de uma armadilha. Esse método narrativo, embora diga amparar-se na história, e isso possa parecer a nós como fonte de segurança do método, é uma grande armadilha, porque ele joga sobre a história e não sobre a Bíblia a confiança naquilo que está escrito. E eventualmente sabemos nós, por exemplo, pode faltar à história algum elemento que a Bíblia apresenta. Não são todos os eventos históricos contados na Bíblia os que já tiveram confirmação detalhada por parte da história. Então, quando se busca fazer alguma verificação da Bíblia a partir da história, por lacunas que haja na história, esse método narrativo acusará as Sagradas Escrituras de imprecisão, o que não é verdade. Segunda coisa, este método narrativo, além de apoiar-se na história, e a história tem lacunas, a arqueologia tem lacunas, a numismática tem lacunas, este método, além de apoiar-se nessas ciências incompletas factualmente, também sai-se com uma outra ideia bastante nociva ao entendimento das Sagradas Escrituras. É o entendimento de que
tudo aquilo que está na Bíblia faz parte de, atenção, porque esta é a palavra, uma narrativa construída com uma intenção. Logo, quando Lucas conta o que contou, não contou porque aconteceu, mas contou porque ele queria fazer parecer com que houvesse acontecido. Lucas dispõe dos fatos da maneira como o fez para levar o seu leitor Teófilo e aqueles outros que tivessem acesso ao seu material a pensar da forma como Lucas quer que as coisas sejam interpretadas. Desta maneira, segundo sugere esse método narrativo, Lucas faz um uso editado das coisas para que as coisas concordem com a sua crença. Diante disso, nós não estaríamos lendo no livro dos Atos dos Apóstolos, ou mesmo no Evangelho de Lucas, ou em qualquer outro texto do Novo Testamento, uma narrativa dos fatos com fidelidade histórica, mas uma narrativa dos fatos com edição histórica, para que os fatos testemunhem aquilo que os seus escritores querem que eles signifiquem. E isso significa acusar a palavra de Deus de não ser plenamente inspirada, mas de estar às expensas das intenções de seus escritores. É perigosíssimo isso. Quando nós estamos interpretando as Sagradas Escrituras da maneira correta, objetivamos dela, ou objetivamos conseguir nela, a intenção original pretendida pelo seu autor. Autor, a Bíblia só tem um, que é Deus. Então nós não estamos à mercê da intenção dos escritores, mas do autor da Bíblia, que é o nosso Senhor Deus, através da inspiração dada pelo Espírito Santo. Não se esqueça que a palavra, o verbo, era Deus e estava com Deus, e este verbo habitou entre nós. Então a palavra de Deus é a verdade, e esta palavra está revelada aos homens aqui no exemplar das Sagradas Escrituras que você tem nas suas mãos, e Cristo é a encarnação deste mesmo verbo, desta mesma palavra. Ora, observe bem que coisa importante é quando alguém vem dizer que o livro dos Atos dos Apóstolos deve ser interpretado segundo a perspectiva de uma narrativa. Aí, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, portanto, não poderia ser considerada mais como um fato, mas como uma pretensão de Lucas. Quando nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo mostrou-se com muitas e com infalíveis provas. E eis aqui o apóstolo Paulo novamente defendendo a ressurreição, submetendo-se ao risco de ser morto, como de fato viria a ser, embora o livro dos Atos dos Apóstolos termine o seu escrito antes da morte de Paulo. Nós temos um homem que está se expondo ao risco da morte para defender não a ideia, não a presunção da ressurreição, mas o fato da ressurreição de Cristo. Então temos, portanto, que o livro dos Atos dos Apóstolos não é uma narrativa, é uma narração. E hoje é preciso tomar muito cuidado com ambas as palavras, dado o desvirtuamento moral e ético a que o vocabulário tem sido submetido por causa das pretensões dos liberais e da esquerda teológica. É um perigo terrível. Cuidado com toda forma de interpretação narrativa da Bíblia, especialmente neste contexto do livro dos Atos dos Apóstolos. Estes intérpretes narrativos chegam ao absurdo de sugerir que os eventos maravilhosos, os eventos espirituais, miraculosos do Novo Testamento não aconteceram de fato, mas eles são resultado de uma reinterpretação dos fatos por parte dos seus escritores. Como eu disse aos irmãos, naquela passagem em que Paulo confronta Elimas Bar Jesus e através de uma palavra contra aquele homem amaldiçoa-o com a cegueira, aqueles que fazem a interpretação narrativa do livro dos Atos dizem que Lucas está dando cores vívidas a um evento bem menos interessante e que Paulo não provocou a cegueira naquele homem com uma maldição, mas que apenas denunciou-lhe a cegueira espiritual em que estava vivendo. Os irmãos podem observar qual é a podridão deste método narrativo de interpretação perigosíssimo. Deixe-lhes dizer uma coisa, sai dela, povo meu.
Voltando então, nós temos o apóstolo Paulo fazendo a sua defesa perante Roma. E nós vemos algo interessante. Um romano, não em Roma ainda, mas um romano, demonstra muito interesse pelo apóstolo Paulo, é Félix. E a curiosidade de Félix foi despertada por Paulo, este prisioneiro, de tal forma que ele pediu uma apresentação particular da defesa de Paulo para ele. Foram então aqui invertidas as posições. Antes tratava-se de Paulo sendo levado a Félix, agora é Félix que está diante do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo faz uma denúncia contra a falta de moral, contra o desvirtuamento ético cometido por Félix. E Félix, inclusive, leva a sua esposa Drusila, para que ela também ouça o apóstolo Paulo, porque Drusila, judia, antes de ser casada com Félix, foi mulher de outro marido, então era uma mulher em segundas núpcias. Aí nós observamos o mundanismo que estava instalado na casa de Félix, e Félix é denunciado pelo apóstolo Paulo. Aí então Paulo é levado a Festo. Podemos então observar, conforme o nosso manual nos conta, Festo chegou à província da Judéia, certo dia do ano 59 depois de Cristo. Pouco depois subiu a Cesareia, sede do governo, a Jerusalém, a fim de encontrar-se com o sumo sacerdote e o sinédrio. Estes não perderam tempo em referir-se ao caso de Paulo, na esperança de que Festo, em sua inexperiência, permitissem que eles levassem a efeito aquilo que tinham de intenção com relação a Paulo. Eles queriam matar Paulo e esperavam que Festo, que era o novo preposto romano na região, fizesse com Paulo aquilo que eles, do Sinédrio e o sumo sacerdote, queriam. Podemos admitir que Festo procurava tratar honestamente a todos. Como romano, porém, ele estava em desvantagem, desorientado, não conhecendo os estranhos costumes e interesses dos judeus. Também ele estava certo de que Paulo não merecia ser punido em nada. Então o que Festo faz é levar Paulo para outra instância de julgamento. E aí Festo expõe Paulo a Agripa. Vai Paulo então diante de Agripa fazer a sua defesa também. E aí está nessa defesa de Paulo diante de Agripa algo muito bonito, que é este versículo no verso 19 do capítulo 26. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quem já visitou o campus da Etade alguma vez, sabe que aqui na entrada do campus nós temos o busto do pastor Bernardo Johnson, e esse busto traz como uma epígrafe lá embaixo: não fui desobediente à visão celestial, o que mostra a fidelidade que os servos de Deus têm com relação àquilo que Deus lhes confia que façam. E Paulo então faz sua defesa e é interrompido por Festo, porque Festo o acusa de delirar por causa das muitas letras. No capítulo 26 temos Paulo se defendendo, e ele estava já bastante inflamado e falando com muito entusiasmo, e para Festo, que era um oficial pagão ignorante nas escrituras, o discurso público com aquelas descrições, visões e revelações e ressurreição já era demais. Então Festo interrompe o apóstolo Paulo e diz-lhe assim: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Festo acusa o apóstolo Paulo de, na sua defesa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, estar beirando o fanatismo. Então Agripa decide libertar Paulo. Tendo Paulo chegado ao fim de seu discurso, os membros do tribunal levantaram-se. Festo, Agripa e a sua irmã, chamada Berenice, conversaram entre si e chegaram à conclusão de que Paulo não cometera nenhum tipo de crime, logo não ia morrer nem ficar preso, poderia ser solto. Acontece, porém, que o apóstolo Paulo apelou para César. O apelo para César era algo que qualquer cidadão romano poderia fazer. Não significa que ele teria o seu pedido atendido.
alguém que apelasse a César precisava ter este apelo julgado pela instância romana, imediatamente pronta para dar ao seu caso legitimidade, ao seu apelo, atendimento ou não. E Paulo, como cidadão romano, podia apelar a César, e ele o faz. Não quer dizer que ele fosse atendido. Porém, o seu caso foi julgado, e ali se percebe que seria mais cômodo para todas as autoridades romanas que estavam cuidando do caso do apóstolo Paulo, de fato conduzi-lo a Roma no seu apelo a César, do que deixá-lo ali, porque Paulo ali sempre seria fonte de problemas e atritos, e ninguém queria administrar um problema na Judéia. A Judéia, a Palestina, sempre foi considerada um território muito ruim pelos romanos. Era um lugar de bastante inquietação, de bastante inquietude, e considerava-se que aqueles que eram enviados para aquele lugar como preposto romano, como administrador dos romanos ali, não estava exatamente sendo enviado para um paraíso. Aquilo era uma espécie de purgatório, de castigo. E ninguém queria mais confusão. Se Paulo apelou para Roma, então que ele vá para Roma para tentar ser aceitado e escutado no seu apelo a César. Este homem, a quem Deus escolhera para o seu apostolado até mesmo antes que ele nascesse, não podia estar só em hora tão difícil, quando os homens lhe davam as costas e os amigos deviam estar longe. O cristão desprezado pelos homens e abandonado pelos seus é alcançado pela compaixão de Deus. O fato de o rei Agripa ou o governador Festo julgar não poder libertar Paulo pelo simples fato de que Paulo apelou a César não era desculpa de mera importância. Por trás de toda a questão dos reis magistrados, Deus já havia decidido o que fazer com o seu servo e através do seu servo. É por isso então que Paulo é conduzido a Roma mediante o seu apelo a César. Com isso, vamos à lição de número 10, que trata sobre a ida de Paulo a Roma, os 2 últimos capítulos do livro dos Atos e a última lição do nosso livro também. Até lá, então, continue orando e buscando a face do Senhor, quando vamos, na lição de número 10, estudar o final do livro dos Atos dos Apóstolos. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida.